Olá! Má postura, inflamação, trauma ou até mesmo hérnia de disco. Estou falando de dor lombar. A estatística nos mostra que em torno de 95% da população ou tem, ou terá, ou já teve a chamada dor lombar, lombalgia ou lumbago, que pode ser agudo e pode ser crônico. É um assunto que temos que debater principalmente no sentido de buscar tratamentos, inclusive tratamentos alternativos, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Sim, porque quem tem uma dor lombar crônica impede atividade física, com todas as consequências de quem não faz atividade física, ou então uma qualidade de vida muito ruim. Por isso, eu convido você a ficar conosco, nós vamos com o intervalo e depois vamos fazer uma entrevista com o Dr. Rodrigo Lessa Siofi, falando sobre dor lombar. Volto em 1 minuto. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar e, por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed, um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Como eu disse no editorial, vamos falar hoje sobre lombalgia. Vocês vão ver que inúmeras patologias, inúmeros problemas, doenças podem dar a chamada lombalgia. Estou aqui com o ortopedista, Dr. Rodrigo Lessa Siofi, e que vai conversar conosco. Ele é ortopedista especialista em ombro e cotovelo, mas é claro que tem uma formação geral e toda a expertise para falar também de dor lombar. Rodrigão, obrigada aí pela sua presença, meu querido. Dor lombar, né? Eu falei no editorial que 95% da população, foi uma estatística que eu vi, ou tem, ou vai ter, ou já teve dor lombar, seja de qualquer espécie. É isso mesmo? Olá, doutora Regina. Olá, amigos de casa. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Vamos lá. A lombalgia, ou a dor lombar, ela é muito frequente, né? E ela chega, os estudos mostram que 80% da população, em algum momento da vida, vai ter alguma crise de dor lombar, pelo menos uma. Esses são os dados que a gente temos hoje. Tá. Depois, talvez você vai poder, durante o programa, explicar por que essa frequência, né? Mas, afinal de contas, o que é a lombalgia? As pessoas acham que lombalgia é só dor na coluna, né? E é um conceito errado. Isso. Por definição, a dor lombar é aquela dor que ela acontece na região entre a última costela e até a prega glútea, até o bumbum, ali na região. Essa é a definição. Em alguns casos, ela está acompanhada de uma dor
que vai para o membro inferior, né, para a perna, que a gente aí dá o nome de ciatalgia. Quando está combinado dor lombar mais essa dor que vai para a perna, a gente dá o nome de lombociatalgia. Certo. Né? Agora, você disse da última costela até costela, o bumbum, até o início da prega ali do bumbum. Anatomicamente, a gente tem na coluna, a gente divide a coluna em três... Tem uma coluna bonita aí. Tem uma coluna, uma representação de uma coluna aqui. E a gente divide a coluna basicamente em 3 porções. A porção cervical, né, que são 7 vértebras, a porção torácica ou dorsal, que são 12, e a região lombar, né, que é onde acontece a lombalgia, né, que são 5 vértebras, são as 5 últimas. E elas têm características anatômicas diferentes. Nesse teu pacientinho aí, onde que o ciático se insere onde? Dá para mostrar aí o ciático. O ciático, na verdade, ele vai sair aqui das últimas vértebras, entre as últimas vértebras. Só virar um pouquinho. E ele vai vir, ele não está representado nessa anatomia aqui. Só para as pessoas... Mas ele vai descer por aqui e sair aqui, ó, entre 2 músculos. Ele vai descer aqui e sair por aqui entre 2 músculos. Por isso que é no bumbum que começa, assim, que você sente... Uma das queixas da dor acomete o glúteo, né? Isso. Você tem a musculatura ali. Antes de falar qualquer coisa em relação à lombalgia, é importante, assim, de deixar claro que não é só a coluna que dói na lombalgia. Quando a gente pensa em dor lombar, a gente tem que investigar outras causas. Uma delas é muscular, ela pode estar associada às dores das próprias estruturas anatômicas ósseas, parte neural, parte ligamentar, órgãos internos, por exemplo, uma dor renal, ela pode... É lombar. É um diagnóstico diferencial de lombalgia. O paciente pode ter uma crise renal e está com dor e está se confundindo com uma dor mecânica, né? Certo. Na maior parte dos casos, ela é sim mecânica. O que significa mecânica? Mecânica... Do músculo? Relacionada à anatomofisiologia do lugar, entendeu? Da localização. Você está dizendo do músculo, do nervo... Isso, na função, relacionada à função, né? Que existem as causas inflamatórias, que é quando as causas reumatológicas, por exemplo, que você tem uma inflamação no lugar, que há uma alteração metabólica que leva ao problema da dor lombar. Ou você tem um problema visceral, que é o caso do renal, né? Tá. Intestinal. Rodrigo, quando a gente fala assim, olha, porque essa dor que localiza, vamos dizer, no que se chama de quadrado lombar, né? Talvez até você possa delimitar ali no teu... O quadrado lombar, na verdade, o quadrado lombar é um músculo. Então. Ele é um músculo... Que fica embaixo. Se localiza, né, lateralmente. Vão ter 2 quadrados lombares, né? E eles vão ocupar... É uma das regiões que geralmente está contraída, né? O paciente ele fica com uma posição ontálgica, que é de dor, né? Faz uma curvatura, acaba até se confundindo com uma escoliose, mas uma escoliose por conta da dor. Tá. Entendeu? Para defender, né? Por uma dor de defesa, né? Geralmente ele vai encurvar ali para a região onde está com dor. Agora, depois você vai mostrar ali, mas, por exemplo, a questão da hérnia de disco é até uma questão, uma patologia à parte, mas é uma das causas, né? É uma das causas, né? A hérnia de disco, já vou aproveitar, então já vou mostrar. A hérnia de disco acontece, ela dá onde? Nesse teu Para a gente entender o que é a hérnia de disco, aqui a gente está, as vértebras lombares aqui estão representadas. Então, entre as vértebras, nós temos essa estrutura que a gente chama de disco intervertebral, tá? Tipo de um amortecedorzinho? Isso, para o pessoal entender como se fosse uma borrachinha ali que protege, né? Tá. E quando a gente tem uma instabilidade, uma desidratação, ele vai perdendo as estruturas que deixam ele rígido, que a gente chama de proteoglicanos, e há um extravasamento dessa estrutura, do que há dentro dela, para a parte posterior. E aqui atrás vocês veem que tem a parte neural. Esse aqui é amarelinho e está representando os nervos. Então, vamos supor, se você tem uma instabilidade a esse nível, um paciente que ele tem, enfim, tem diversas causas. Tá. Desgaste. Desgaste, o tempo mesmo, um paciente que é sedentário, não tem a musculatura fortalecida nem alongada. O peso é um dos fatores, ele não é estatisticamente comprovado, né? Mas a gente vê que geralmente, junto com a obesidade, a gente vê aquele paciente que ele tem uma musculatura frágil também, então ele vai ter instabilidade associada a um sobrepeso, a gente vai ter uma sobrecarga das estruturas, é uma das causas. Tá. E há um extravasamento desse núcleo
espreme, ele aperta os nervos que estão na parte posterior, e isso vai causar sintomatologia, né, no que tiver para baixo desse nervo. Entendeu? Certo. Mas dor intensa. E a pessoa, muitas vezes, ela chega com dor lombar, ela já fica pensando em hérnia, mas a gente sabe que das dores lombares, apenas 4% elas são causadas pela hérnia. Tá. Né? A maior parte dos casos, ela é por musculatura mesmo. É uma musculatura que faz uma contração ali e não vai ter uma causa anatômica mais específica. Assim. Bom, e quais são as causas da lombalgia? Você até citou, agora vamos ficar mais na questão muscular, vamos dizer assim. O que pode causar essa lombalgia em termos do quadrado muscular, mais da fisiologia, vamos dizer, do que de uma alteração orgânica, mecânica? A parte muscular, o que o paciente ele precisa ter consciência? A gente sabe que o paciente que é atleta, que ele se fortalece, não necessariamente só atleta, aquele paciente que tem a musculatura mais forte, ele vai ter mais estabilidade na coluna. Isso vale para todas as musculaturas, mas principalmente para a coluna, que ela sustenta o nosso corpo aí o tempo todo. E quando a gente não tem nem fortalecimento, nem alongamento, a gente tem um desequilíbrio da musculatura, né? Isso não envolve só a parte do tronco, isso envolve, por exemplo, a parte da perna também. Se você tem um encurtamento da cadeia posterior, por exemplo, da perna, na parte de trás de todo o membro inferior, a gente tem uma rotação da bacia. Isso também está conectado com a lombar, isso faz fazer uma retificação da curva natural aqui da lordose que nós temos aqui embaixo, é uma das causas, por exemplo. Então, a gente tem uma alteração funcional por um desequilíbrio e por instabilidade, né? Tá, mas o que causa isso, Rodrigo? O que causa isso? É a falta sedentarismo. Sedentarismo. Tá. A falta de fortalecimento dos músculos. Isso, sedentarismo. Fortalecimento, alongamento e equilíbrio. Tá. Né? Você pode ter aquele paciente, por exemplo, que ele tem diferença dos membros. Tá. Ele tem uma diferença dos membros, então ele vai ter uma bacia alterada e naturalmente a coluna dele vai fazer uma curva para compensar isso, né? Então você tem diversas causas, por isso que precisa ser investigado, principalmente em casos crônicos, né? Tá. Muitas vezes o paciente chega com uma dor aguda, vai tratar ali com medicação, nunca mais vai ter problema. É todo mundo que precisa ir por ortopedista, fazer raio-x, todo mundo, aliás, todos precisam de um exame médico, isso é importante dizer, sim, claro, sempre. Mas todos vão precisar fazer exame de raio-x, por exemplo? Exame de imagem, ressonância? Não. Não. Até eu quero, depois nós vamos para um intervalinho rápido aqui, porque eu quero que você diferencie uma dor aguda, uma lombalgia aguda. Aí quando a gente está falando de lombalgia aqui com o Dr. Rodrigo, a gente está falando mais dessa parte muscular, né, Rodrigo? Não renal, nada, porque nem é a especialidade dele. Tá bom? Mas nós vamos para o intervalinho, Rodrigo, já voltamos. Não sai daí que a gente volta em um minutinho. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra. Mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores.
O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração. Sua segurança. Estamos de volta com Saúde em seu Lar. Estou aqui com o Dr. Rodrigo, falando sobre dor lombar, né? Ele já deu uma explicação a respeito da lombalgia, que não é só problema de coluna, muito pelo contrário. E agora eu queria perguntar, Rodrigo, para você o seguinte: nós estávamos comentando aqui no intervalo que hoje a pessoa tem uma dor nas costas, dor principalmente na região lombar ali, mais embaixo, né? Primeira coisa que se pede, não é nem raio-x mais, né? É ressonância magnética. O que você me fala disso? Que é um absurdo, né? A gente sabe que uma ressonância não é um exame barato, né? Não. Ela é boa? Ela é o melhor exame para ver as estruturas de coluna, com certeza. Mas todo paciente precisa de fazer exame? Não. Por isso que é importante essa diferenciação, entendeu? Existem os fatores de risco, né? Que em alguns casos a gente tem que pedir, são as bandeiras vermelhas ali, né? Aquele paciente que teve um acidente, um paciente, os extremos de idade, muitas vezes, o paciente que é mais idoso, o paciente jovem, uma criança, não é comum ter lombalgia em criança, então é importante se investigar. Nos pacientes mais idosos, você tem os casos que você pega muitas metástases, né? Sim. Então a gente tem os casos de tumores na coluna, tumores malignos, que a gente tem que investigar. Tem a osteoporose, né, que é uma das causas na mulher, também. Principalmente. Existe uma causa que é até importante o pessoal em casa ficar atento. Quando o paciente ele apresenta uma lombalgia, uma dor lombar aguda, forte, associada a uma perda da sensibilidade da região do períneo, né, que é ali entre o ânus e a região genital, e uma perda de esfíncter, uma perda do controle esfincteriano, essa é uma emergência. Então, quando acontecer isso, se acontecer com alguém em casa, sabe que deve ir para o hospital. Mas que patologia é essa? São sinais do que a gente chama de síndrome da cauda equina, quando a gente tem uma compressão baixa e pega na região da cauda equina, que é o final da medula. Onde que é a cauda equina? A partir de L2, Pode mostrar aí, Rodrigo, cauda equina. Aqui ela não está representada aqui, vai estar interna. Não, é só para mais ou menos você mostrar o local. Até a segunda vértebra lombar, nós temos ainda a medula. A partir dela, nós temos uma divisão da medula em vários Parece uma cauda segmentos. Mesmo de Parece cavalo. Uma cauda de cavalo, a gente dá o nome de cauda equina. Tá. Quando a gente tem uma compressão em um nível mais baixo, pegando ela, a gente pode ter esses sinais. Tá. E eles são emergência, a gente tem que resolver rápido. Cirúrgico, em 24 a 48 horas, o paciente tem que estar sendo operado. Que coisa, nem eu sabia. Síndrome da cauda equina. Síndrome da cauda equina. Olha, gente, uma dica, hein? Como é que é? Vamos falar de novo. Dor lombar. Perda da sensibilidade no períneo, que é entre, por exemplo, a vagina... A gente fala anestesia em célula. Imagina que é uma célula de cavalo que você tem naquela região. E a perda do controle esfincteriano. Não consegue controlar a urina nem evacuação. Isso. Sai correndo, gente. Sai correndo. É uma das emergências aí. É importante frisar que grande parte dos pacientes, eles melhoram das lombalgias, mesmo sem tratamento, tá? 86% estatisticamente tem melhora dos quadros lombares, das dores lombares, em até 2 semanas, chegando a mais de 90% em 2 meses. Tá, então agora eu acho importante nós falarmos da maldita dor crônica, aquela que fica e fica e fica, né? Como é que deve ser abordado a dor crônica, Rodrigo? Por definição, a partir de 3 semanas, até 3 semanas nós temos uma dor aguda, e a partir de 3 semanas a gente pode considerar ela uma dor crônica, né? Uhum. A dor crônica, como todas as dores crônicas, elas são mais difíceis de tratar. Muitas vezes ela tem uma causa base e o próprio fato dela ser crônica, ela faz uma dessensibilização neural e isso você precisa de um estímulo menor para ter a mesma reação dolorosa, digamos assim. Cada vez menos, cada vez você tem um estímulo menor, cada vez mais dor, é isso? Isso. E outra, muitas vezes a dor crônica que ela não se resolve nas primeiras semanas, seja com intervenção médica, fisioterápica, medicamentosa ou não, ela deve ser investigada, porque ela
não está resolvendo, né? Tá bom. De repente você faz aí um raio-x, vê que não tem procuro no nada, uma ortopedista. ressonância e vê que não tem nada. Você vai no ortopedista, olha, doutor, tô com uma dor aqui há 2 meses. Qual que é a conduta aí, nesse caso? E você faz uma ressonância e não tem nada de relevante, vamos dizer assim. Eu acho que o principal, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que na minha opinião é uma das coisas mais importantes, é o exame físico. Tá. Na ortopedia, o exame físico é fundamental, né? E ela começa já com o paciente entrando na sala. Ele começa entrando na sala, o jeito que ele está andando, a posição. Se tiver torto, você já vai avaliando ali, né? E nesse exame físico você vai fazer os testes físicos, testes neurológicos, você vai fazer a palpação, vai fazer a análise, vai observar, ver as curvaturas. Então ali você já vai ter muita informação e muitas vezes dali já vai ser o diagnóstico, você não vai precisar nem do exame. Tá. Né? E existem vezes que o paciente tem dor e realmente tem os exames normais. Significa que ele não tem dor? Não. Muitas vezes ele tem só um desarranjo muscular. Uma contratura muscular, por exemplo, ela não vai aparecer no exame. Sim. Né? E você vai fazer o diagnóstico palpando a região, um exame simples que muitas vezes deixa de ser feito. Né? E muitos pacientes acabam ficando presos à medicação, né? Usa só medicação. Anti-inflamatória. Ele tem a crise, vai no médico, toma remédio, passa, não faz exercício, não faz fisioterapia, não faz nada e volta, fica nesse ciclo, né? A gente sabe que um anti-inflamatório, um analgésico, ele não vai alongar um músculo, ele não vai fortalecer esse músculo, não vai dar mais estabilidade para essa coluna, ele não vai dar longevidade para essa articulação. Então, é fundamental que esse paciente ele seja encaminhado para um trabalho de exercício, né? Antigamente, nas dores lombares, nós médicos indicávamos o repouso no absoluto, né? Quando tinha uma dor muito forte, era o repouso absoluto. Hoje a gente sabe que o repouso ele é relativo e a gente tem que fazer ele pelo menor tempo possível. Se for possível, de 1 a 2 dias só de repouso no máximo, já colocar esse paciente para movimentar, seja numa fisioterapia, seja fazendo exercício em casa, enfim. Tem que fazer, não está mais recomendado ficar uma semana parado. Que é pior, né? Que é pior. Então a gente acaba mandando para fisioterapia. Existem algumas terapias adjuvantes, como a acupuntura também, que vai muito bem em alguns casos, quando a gente precisa, tem casos difíceis de resolver. E a questão, Rodrigo, que a gente sempre, nós dois já conversamos sobre isso, que é a questão do fortalecimento muscular, né? O fortalecimento muscular para manter uma estabilidade da coluna e tudo é fundamental, né? Sim, o fortalecimento da musculatura que a gente chama de core, né? Que ela pega o abdômen, região glútea, as musculaturas paravertebrais, que são as que acompanham as vértebras, musculatura lombar, são todas musculaturas que participam da estabilidade ali da coluna, né? Postura, questões posturais, a gente sabe que uma das principais causas aí é uma postura, a pessoa do jeito que vai trabalhar, só a posição sentada e inclinada, que é o que muitas pessoas fazem, ela exerce a maior pressão sobre os discos vertebrais. Mais do que em pé, por exemplo. Então, as questões de ergonometria são importantes. As questões psicossomáticas têm que se levar em consideração. Você vê que a pessoa, às vezes, tem um estresse, de repente aparece com uma dor lombar, uma dorsalgia. Ô, Rodrigo, então, você aconselha o seguinte, claro, procurar uma ortopedia, para fazer um diagnóstico correto. Claro que na fase aguda toma medicamentos, analgésicos e tudo. E depois você indica, além da fisioterapia, o fortalecimento, é isso? Sim, na própria fisioterapia já dá início a um trabalho de fortalecimento, ele já pode ser iniciado lá. Tá. A gente tem modalidades como o RPG também, que entra bastante na parte de postura, né? Que é uma reeducação postural global. Tem o Pilates também, que vai muito bem. Né? Tá. Eu comento com meus pacientes que eu, além de eu ser ortopedista, eu também sou um paciente de coluna. Já tive minhas dores lombares também, tive que tratar, então eu sei bem do que eu estou falando. Eu também. Né? Esses dias, na verdade, esse convite surgiu conversando sobre isso. Eu também. Estamos tratando. Está passando, doutor? Tá melhorando. Eu também. Rodrigo, eu acho que, pelo menos deu para as pessoas entenderem que não é só ficar tomando anti-inflamatório, né? Isso, principalmente o anti-inflamatório, tem que tomar muito cuidado, né? O anti-inflamatório, especificamente o anti-inflamatório,
Se a gente fizer um uso crônico de anti-inflamatório, a gente vai ter outros problemas renais, Nossa. problemas gástricos. Os nefrologistas até tremem em falar em uso de anti-inflamatório constante, né? Sim, e com razão, sim. porque pode dar insuficiência renal, é A verdade. gente tem que tomar cuidado. Eu acho que é importante essa consciência aí que não existe mais essa coisa de ficar deitado esperando melhorar, é realmente fazer esse fortalecimento, né? Na fase aguda, a gente sabe que o calor local ajuda bastante também. Tá. Enfim, e fazer o diagnóstico, né? Mais importante de tudo, gente, é não ir na conversa dos amigos, oh, tomei aquilo outro, fiz aquilo, caí de cabeça, fiz isso, fiz aquilo. Não, é procurar mesmo. E as dores resolver. são diferentes, né? Não significa que a sua dor lombar vai ser igual à dor lombar do vizinho, né? São causas diferentes, cada um vai ter a sua especificidade. Rodrigo, eu acho que é isso, né? Pelo menos deu para dar uma ideia que não é a dor lombar, não é só músculo também, né? E não é só coluna, muito pelo contrário. Você falou que é 4%, né? Que é a de hérnia. A de hérnia, tá. Hérnia de disco, só 4%. Todo mundo fala que tem hérnia de disco, já percebeu? Eu fui lá, tô com hérnia de disco, tô com hérnia de disco, tá o mundo com hérnia de disco. E a hérnia nem sempre é a causa da dor lombar. É. Às vezes você vai fazer um exame, a hérnia podia estar lá assintomática, aquele paciente tem uma dor de origem muscular, acaba fazendo uma ressonância, acha a hérnia. Né? Aí afasta do trabalho. Aí... É uma das principais causas de afastamento do trabalho. Afasta do trabalho, aí toda aquela procura no pronto-socorro, se qualquer médico que for no pronto-socorro dar um plantão, ele vai encontrar a lombalgia aí. Vai. É batata. É muito importante. E também essa questão de pedir ressonância para tudo, né? Principalmente no sistema público, gente. Olha, aqui em Poços deve ter umas 2.000 ressonâncias esperando aí. E o pior, que já foi feito um estudo, não aqui em Poços, mas que 90% das ressonâncias são totalmente normais, tá? Não existe evidência estatística que você fazer exame vai ter uma melhora no prognóstico, entendeu? Claro. De uma maneira geral. Por isso que é importante a ação do médico. Quem vai decidir se vai ser necessário pedir o exame é o médico que vai estar assistindo de acordo com a análise clínica do paciente. E de acordo com a especialidade também, acho importante. Claro, com certeza. Você estudou? Não adianta você não sabe, quem não sabe o que é procurar... não sabe o que vai achar também, né? É isso aí, meu amigo. Meu querido sobrinho Rodrigo, obrigada, viu? Que Deus continue te iluminando, tá bom? Imagina, nós que agradecemos aí o convite mais uma vez e vir aqui conversar com o pessoal. É muita coisa para falar, né? Mas eu acho que... Eu acho que de uma maneira geral, acho que o pessoal conseguiu deu para entender, ter uma ideia. Né? Deu para ter uma ideia. Precisando, estamos aí. Tá, obrigada, viu? Quero agradecer aí muito a audiência e pedir a você que assine o canal do YouTube, já estamos com 57 mil, eu quero chegar a 1 milhão, né? Mas isso eu dependo de você, né? De você continuar prestigiando e nós com certeza estaremos aqui dando cada vez mais informações que vai fazer muita diferença na sua vida, eu tenho certeza. Até a próxima, claro, se assim ele quiser. Até lá.